Você já pensou que, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã, velho você será? E aí galera, belezinha? A pergunta de hoje é: estamos envelhecendo? Você está envelhecendo? Eu estou envelhecendo? Vamos tentar entender isso, a mudança da pirâmide etária brasileira. Vamos tentar entender como é que ela está se invertendo. Vem aqui comigo, eu sou o professor Lúcio Brandão de Geografia e daqui a pouco você vai entender como escrever sobre esse assunto também. Então vamos lá. O que é demografia? Professor, eu não sei o que é demografia. Meu filho, tudo que fala sobre população está ligado à demografia. A demografia é um ramo da geografia humana que estuda a dinâmica e característica da população e depois retrata isso principalmente em gráficos e estatística. Tá? Beleza, já entendi o que é demografia. Agora, seguindo, como é que eu vou entender esse negócio de pirâmide etária? E aí eu vou pedir para que você se ligue bastante nesse assunto, porque esse assunto cai bastante nas provas, nos exercícios de concurso, no Enem, sempre se apresenta através de um gráfico. O gráfico quer mandar uma mensagem para você, só que você tem que saber interpretá-lo, beleza? Eu vou te ajudar agora a interpretar esse gráfico. Bom, a pirâmide etária funciona da seguinte maneira. De um lado, nós vamos ver as estatísticas relacionadas aos homens. Do outro, relacionado às mulheres. Lá embaixo teremos a base da pirâmide. E essa base da pirâmide ela vai medir os jovens de 0 a 19 anos. No meio teremos o corpo dessa pirâmide. E ele vai medir os adultos de 20 a 60 anos. E no topo nós teremos os idosos, aqueles que estão acima dos 60 anos. Show! Você pode perceber que a parte verde é a representação dos homens, a parte laranja a representação das mulheres. E cada faixa representa uma sequência de idade diferenciada. Muito bem. Entendi então que através da pirâmide eu consigo saber quantas pessoas estão nascendo, ou seja, a taxa de natalidade, e quantas pessoas estão morrendo, a taxa de mortalidade, que está lá no topo da nossa pirâmide. E aí eu vou saber então o que é crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo? É o crescimento do vegetal? Claro que não, meu filho. Se liga aqui, acorda aí, ó. Crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. A natalidade contra a mortalidade. Eu faço a média, então eu sei se essa população está crescendo ou está diminuindo. Por quê? Se eu tenho mais pessoas morrendo do que nascendo, automaticamente estamos diminuindo. Se eu tenho mais pessoas nascendo do que morrendo, automaticamente eu vou ter um aumento da minha população. Beleza? Belezinha? Tranquilinho? Passou. Vamos pro próximo. Cortei, fatiei, toquei a bola de frente para você fazer aquele milzão lá na sua prova. Olha só. Aqui nós temos duas pirâmides que são representadas em vários exemplos, tá? Onde a gente vai ter à esquerda uma pirâmide mesmo, ela tem o gráfico parece uma pirâmide. É a pirâmide da África, de 2006. Do lado esquerdo temos homens, do lado direito temos mulheres, e a gente pode perceber que a base é bem larga. Uma base bem larga, uma base de jovens, de crianças bem larga. No centro temos os adultos, e aí a gente vai percebendo que ela vai afinando, vai ficando cada vez mais fina nessa pirâmide. E o topo bem fininho, bem fininho. Eu posso te dizer, interpretando esse gráfico, que muita gente está nascendo e muita gente está morrendo. Eles estão passando muito rápido por esse processo. Alta natalidade, alta mortalidade. Já do outro lado, eu tenho a pirâmide da Europa, de 2006 também, e é completamente diferente, parece mais um prédio do que uma pirâmide. Ele tem a base bem curtinha, pouca gente nascendo, o centro rechonchudo, bem gordinho, e o topo também bem maior do que o topo da outra pirâmide. Ou seja, professor, posso dizer então que pouca gente nascendo e muita gente vivendo até tarde, as pessoas vivem mais tempo? Exatamente, meu querido, é isso que você pode interpretar. Já sabemos o que é pirâmide e como interpretá-la. E nós? Como que anda a pirâmide etária brasileira, BR? Como é que está a nossa pirâmide? A gente vai ter que entender isso. Ela evoluiu.
Mas aqui nós temos o dado mais recente, de 2010, onde a gente percebe a nossa pirâmide. Ela vai ter uma base menor, atualmente. Conforme ela vai chegando à adolescência e à idade adulta, ela vai aumentando. E depois vai diminuindo gradativamente ao passar dos anos, né? Então eu tenho pessoas de adultos de média idade, mais pessoas de média idade do que crianças. Show de bola! Essa é a atual, é a última. Vamos lá. Pirâmide brasileira. Vamos ver como é que ela evoluiu rapidinho. 1980, olha como é que ela era. 1990, olha como é que ela mudou. 2000, já mudou mais, hein? E agora? Para onde vamos? Vimos a 2010 e o futuro. No futuro, teremos 2020, uma pirâmide mais parruda, a base bem menor do que o meio bem mais largo, mais pessoas adultas. 2030, olha só quantos idosos nós temos, idosos e pessoas de média idade. E 2040, a base é menor, os adultos mais jovens é menor e agora, caminhando para os idosos, é bem maior, bem mais intensa essa nossa pirâmide etária, tá? Então, estou dizendo que estamos envelhecendo? Sim, estamos envelhecendo. Viajamos para o futuro através desse gráfico e podemos dizer com tranquilidade que estamos envelhecendo. Mas, professor, o que faz isso acontecer? O que faz com que essa pirâmide fique desse jeito? Muito simples, meu filho. Primeiro, o êxodo rural. As pessoas tinham muitos filhos no campo, porque além de vários outros fatores, no campo o filho é lucro, é mão de obra para trabalhar na lavoura. Mas na cidade, não. Então teve a mecanização do campo, muitas pessoas saíram do campo para a cidade. Beleza. Então essas pessoas vão começar a mudar as suas características, porque ter filhos no campo é lucro, ter filhos na cidade é custo, tá? Além disso, a intensificação da urbanização, mais atividades, mais trabalhos, mais cursos, muito mais coisa. Isso vai fazer com que as pessoas precisem automaticamente ter menos tempo, tenham menos tempo para poder cuidar de filhos, diminui a natalidade. E a difusão dos métodos contraceptivos, ou seja, eu posso controlar se eu quero ter filhos ou não. Beleza, maravilha isso, hein? Então eu posso decidir. Automaticamente eu continuo fazendo nheco-nheco bombom, sem precisar que nasça um filho ali, então gere um custo. Automaticamente eu vou ter uma diminuição no número de crianças nascendo, menos pessoas nascendo e mais gente ficando velha. Isso faz com que a gente tenha que ter políticas públicas específicas para atender essa população que está envelhecendo. Beleza. Temos mais idosos, menos pessoas economicamente ativas, vamos gerar um déficit previdenciário, um rombo, falta de dinheiro para poder pagar essa galera, arrecadar menos do que eu preciso pagar. Isso aí é um problema, alerta vermelho. E aí a gente vê aqui essa matéria do G1 que fala sobre o rombo da Previdência que subiu em 2017 para 268,8 bilhões de reais. Puxa, é dinheiro, hein? Dava para fazer coisa com essa grana, não dava não? Então, esse é o rombo atual da Previdência. Então, temos um problema. Precisamos fazer reformas? Precisamos. Mudar a nossa legislação? Claro, com certeza. Preciso tirar direitos? Por enquanto? Não sei, vamos ver? A matéria seguinte é do Senado Notícias. Ela fala que a CPI fez uma análise e descobriu que empresas privadas devem 450 bilhões. Opa, eu tenho um déficit de 268 e estão me devendo 450. Então não tem problema, é só me pagarem e eu resolvo o problema da Previdência. Dessa forma, por enquanto eu não preciso discutir tirar direitos. Agora, pensa bem. Quando a gente vai analisar essas questões, a gente precisa analisar todas as formas, todas as condições, para a gente poder debater sobre isso. Temos que debater esse assunto. Esse assunto me interessa e te interessa automaticamente. E como é que eu vou fazer, professor? Eu já entendi a pirâmide, entendi que temos um rombo na Previdência, temos que ter novas políticas públicas, entendi também toda essa questão de outros métodos de chegar a uma resolução da Previdência sem precisar tirar direitos da população. Bacana. E agora? Agora eu te faço a seguinte pergunta. Você está seguro aí do lado dessa tela aí? Seguro de que se você sentar agora para fazer uma redação sobre esse tema, você vai arrebentar? Porque eu já te dei o conteúdo.
Você sabe como você vai escrever sobre isso? Ah, não sabe? Então olha só. Se liga na professora Sabrina que está vindo agora, que ela vai te passar o caminho das pedras. Atenção, professora Sabrina. 1, 2, 3, vai! Fala, queridinho, tudo na paz? Eu sou a professora Sabrina Oliveira e a gente vai continuar o conteúdo do professor Lúcio. Agora, a gente vai aplicar todos aqueles conhecimentos que ele levantou na nossa redação. Vamos lá? O tema é o seguinte, vamos imaginar que você acabou de abrir a sua prova do Enem e tá lá, efeitos da inversão da pirâmide etária nacional. E agora, vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Nada disso, deixa isso para os concorrentes. Você segue o Agora Disserte. Então vamos desenvolver. Como é que eu vou começar? Eu ouço de muitos dos meus alunos, né, os alunos de sala de aula, que eles não sabem como começar a redação. Ah, professora, começar é o mais difícil. Não tem nada de difícil, é bem tranquilo. Como esse tema ele fala de efeitos da inversão da pirâmide etária, seria bacana a gente começar falando o que gerou essa inversão da pirâmide etária. Então nós vamos falar de causas. A primeira delas é o êxodo rural, que o professor Lúcio já te explicou. A intensificação do processo de urbanização, que o professor Lúcio também esmiuçou para você. E ainda a difusão dos métodos contraceptivos. Você pode continuar lá fazendo as suas brincadeiras, as suas ousadias, sem que depois de 9 meses você veja o resultado. E eu vou incluir outras duas. A redução da taxa de natalidade, que está relacionada à difusão dos métodos contraceptivos, e também o avanço da medicina. A medicina evoluiu consideravelmente. Então hoje a nossa população vive mais tempo, e a gente até pode dizer que vive com um pouco mais de qualidade de vida. Já tenho como começar, então vamos colocar isso na redação de fato? Coloquei aí para você a contextualização. Para você que está acompanhando a professora Helena, também já deve saber o que é a contextualização. Aquele momento da sua redação em que você vai apresentar o tema para o seu leitor. Eu fiz uma relacionando duas causas para você ter um exemplo. Então tá lá. Com a redução das taxas de natalidade, ocasionada principalmente pela difusão dos métodos contraceptivos, e pela mudança do pensamento social, e com os avanços da medicina, que proporcionaram maior longevidade à população, ocorreu no Brasil a inversão da pirâmide etária. Isto é, hoje no país há mais idosos do que jovens. Tá vendo que eu usei todas as palavras-chave do tema? Inversão, pirâmide etária, Brasil, porque eu estou apresentando o meu tema. Então eu peguei duas das causas que o professor Lúcio levantou e coloquei ali. Por enquanto, só apresentação de tema. Vamos ver como desenvolver? Eu gosto particularmente de sempre usar a mesma estratégia. Primeiro, eu levanto possíveis argumentos para depois formular a minha tese. Quais são os possíveis efeitos ou principais efeitos dessa minha pirâmide etária ter se invertido? Temos alguns aí. Primeiro, o desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Eu tenho mais vagas no mercado de trabalho do que candidatos para ocupá-las. E isso tem tudo a ver com o fato de que eu tenho mais idosos e menos jovens. Se eu tenho um desemprego estrutural, eu vou ter uma estagnação econômica. Lembra-se que o professor Lúcio falou da redução da população economicamente ativa? Então eu vou ter menos gente trabalhando, menos gente arrecadando para a Previdência, menos gente gastando. E do outro lado, mais gente que vai estar recebendo benefícios e que vai precisar ali de auxílio e de suporte. O déficit previdenciário, né, que o professor Lúcio também falou para você. Você ganha 1.500, gasta 4.000. Essa conta vai fechar? Não vai fechar. Mesma coisa que acontece na Previdência. Muita gente recebendo benefício, pouca arrecadação. E por fim, maiores gastos com a saúde, consequentemente a sobrecarga do Sistema Único de Saúde.
Os idosos demandam uma preocupação maior das nossas políticas públicas. Considerando isso daí que eu tenho, eu posso escolher, por exemplo, 2 ou 3 para colocar no meu desenvolvimento. A partir daí é que eu vou poder montar a minha tese, que é aquela frase verbal na qual está o seu posicionamento. A minha ficou o seguinte: o impacto dessa nova ordem demográfica. Que nova ordem demográfica? Mais idosos, menos jovens. Nova ordem demográfica nacional será imenso a curto e a longo prazo. Então vai gerar um problema logo e vai continuar sendo um problema. E aí, para provar essa tese, eu vou usar as ideias anteriores, do slide anterior, certinho? Agora eu coloquei para você aí uma introdução completa, contextualização anterior e juntei a minha tese. E aí você vai ver que eu tenho uma introdução prontinha. Vai continuar dizendo para mim que é difícil começar? Tá muito fácil. Como diria o meu avô, mais fácil do que isso? Só 2 disso. Como é que eu resolvo? Agora o bicho pegou. Que até então tudo bem, as causas eu sabia, o professor Lúcio me ajudou. Os efeitos estavam indo, estava feliz, serelepe, pimpão. Agora, para resolver, o bicho pegou. Para alguns, o caminho mais fácil para resolver é ou o aumento da idade mínima para aposentadoria ou o aumento da arrecadação dos ativos, que é a ideia que está circulando por aí quando você ouve falar de reforma previdenciária. Isso ocorreu em outros países, ocorreu na França, por exemplo, em que aumentou-se a idade mínima de aposentadoria, aumentou-se também a arrecadação, mas isso sempre vai ser um problema para o trabalhador ativo. E o professor Lúcio já nos provou que não é uma medida que vá funcionar. Por quê? Até pode funcionar, mas eu tenho uma estratégia melhor, que é cobrar a dívida da iniciativa privada. Então, se eu posso cobrar a dívida da iniciativa privada, por que mexer no bolso do trabalhador? E aí você já tem que pensar um pouquinho, né? Em qualquer lugar do mundo, a classe que vai ser sempre mais prejudicada é a classe mais baixa. A gente não quer isso. Então, vamos pensar em propostas de intervenção mais inteligentes? Contratação dos idosos pela iniciativa privada, aliada a cargas horárias mais flexíveis. Nenhuma novidade. Os idosos no Brasil muitas vezes se aposentam, no entanto continuam trabalhando. Então por que o governo não oferece subsídio, investimento, incentivo para aquelas empresas que contratarem os idosos? Mas eu não posso ser doidão, né? Eu tenho que considerar que essas pessoas não estão mais no auge da sua vida, que vão ter que ter cargas horárias mais flexíveis, empregos compatíveis, mas se pode trabalhar, se quer trabalhar, por que não deixar o idoso trabalhar? Lembra que eu falei que a saúde pode sofrer uma sobrecarga? Então eu tenho que ter um diagnóstico da saúde pública, tanto a nível regional quanto a nível nacional, para pensar políticas públicas, para pensar medidas eficientes, realistas, mas que considerem o humano, que considerem o idoso com as suas dificuldades e com as suas particularidades, certinho? Então nós colocamos aí algumas propostas de intervenção, você só tem agora que montar a sua redação. A introdução eu te dei, né? Você já tá aí maroto, travesso, sagaz, com a introdução prontinha. Os efeitos estão lá, escolhe 2 ou escolhe 3, a tese também está pronta. As propostas de intervenção estão aí para você. Você quer mais o que para tirar o 1000? Então, é isso. Curtiu a aula de hoje? Então deixa o seu like, que é para a gente poder ter esse retorno seu. Ativa as notificações, se inscreve no canal, que é para você poder receber o conteúdo em primeira mão.